E os ingredientes são 300 gramas de goiabada, 3 gemas, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha, 5 colheres de sopa de açúcar refinado, 250 gramas de margarina, pode ser com sal ou sem sal, não tem problema, e farinha de trigo até dar o ponto. Bom, pessoal, então aqui eu já cortei aqui, ó, toda a goiabada, tá? Eu procurei cortar todas elas na mesma medida, para quando os beliscões ficarem prontos, eles ficarem no mesmo tamanho padrão, tá? Mas aí você corta no tamanho que você quiser. Então agora vamos para a massa. Bom, pessoal, então aqui para fazer a massa não tem mistério, tá? A gente vai colocar todos os ingredientes e vai misturar e só não vai colocar a farinha de trigo, tá? Então inicialmente a gente vai colocar aqui as gemas com açúcar e a essência de baunilha. Vamos misturar primeiro, tá? Até dissolver aqui, ó, a gema no açúcar. Assim que ela tiver uma massinha bem esbranquiçadinha, aí a gente acrescenta a margarina, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, pode ver que ficou um creminho, ó, bem clarinho, tá? E agora a gente vai acrescentar a margarina e vamos continuar batendo. Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui vocês podem ver, ó, que já incorporou completamente aqui a margarina, tá? Ficou um cremezinho, uma pastinha, né? Bem cremoso. Fica uma pastinha um pouquinho mais pesada, mas é assim mesmo, tá? E agora a gente vai começar a acrescentar a farinha de trigo aos poucos, sempre mexendo até ela começar a dar o ponto da gente sovar. Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui a massa já começou a ficar um pouco pesada, tá? Eu coloquei uma luva porque, como vocês puderam ver, minha unha tá grande, né? Pra mim poder sovar aqui. Então, pra ficar uma coisinha mais higiênica, eu coloquei a luva, tá? Então, aqui, ó, a gente vai acrescentando farinha de trigo aos poucos, tá? E essa massa, ela é bem parecida com a massa da torta de limão, tá? Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link da receita, tá? Eu já postei aqui no canal pra vocês. E o segredo dessa massa é a gente não ficar sovando ela, tá? O segredo é ela não ficar uma massa elástica, ela tem que ficar uma massa podre, tá? Uma massa podre doce, tá? Então, o segredo é a gente colocar a farinha aos poucos e sempre apertando a massa, tá? Nunca sovando. Esse é o segredo para ela ficar derretendo na boca. Então, vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o ponto da massa, tá? O ponto da massa é quando ela mesma já começa a desgrudar aqui, ó, da mão, tá? E do recipiente aqui que você for tá utilizando. Ela fica uma massa bem lisinha, bem maleável, fica uma massa molinha, tá? E quando ela começar a grudar na mão, aí você vai lá e joga mais um pouquinho de farinha de trigo. Ó. E sempre apertando, tá? Nunca sovando, nunca deixando a massa elástica, tá? Sempre só apertando. Jogou um pouquinho de farinha, aperta e aí tá tudo certo, tá? Esse aqui é o ponto dela, tá? Ela tem que parar de grudar, ela fica uma massa bem lisinha. Você consegue trabalhar tranquilamente com ela, tá? Olha como ela fica bem lisinha. E aí a gente já começa agora a modelar os nossos beliscões de goiaba. Bom, pessoal, então aqui, ó, a massa já tá pronta, tá? Pode ver que ela não gruda na mão, devido à margarina, tá? Então ela é uma massa bem molinha, bem maleável. E agora a gente vai começar a modelar
os nossos beliscões de goiaba. Então, a gente vai pegar aqui um pedacinho de massa, a gente vai fazer uma bolinha, tá? No tamanho que você quiser. Aí você vai dar uma apertadinha aqui com o seu dedo, e aí você vai pegar aqui a goiabada, no tamanho que você cortou, tá? A gente vai colocar essa goiabada no meio, a gente vai dar uma achatadinha, e aí a gente vai fechar aqui as laterais, ó, pra fechar a goiabada, tá? O importante é que embaixo da massa, ó, a goiabada não esteja passando, tá? Senão, ela vai derreter e ela vai escorrer. Então, o importante é que ela esteja bem enfiadinha no meio da massa, ó. Tá? Pra ela não derreter. Qualquer coisa, coloca até um pouquinho mais de massa, tá? Mas o importante é que ela fique completamente coberta. E aí, você modela no tamanho que você quiser. Bom, pessoal, então aqui eu já modelei aqui, ó, todos os nossos beliscões de goiaba, tá? Renderam 42 unidades, mas aí vai depender do tamanho que você fizer, tá? A forma não precisa ser untada, porque como essa massa ela já tem um teor mais alto de margarina, né, de gordura, então você não precisa estar untando a forma, tá? Pode ficar tranquilo que ela não vai grudar. Então, enquanto eu fui fazendo a minha massa, o meu forno já estava pré-aquecido a 180 graus. E agora a gente vai levar para o forno e vai deixar aí por cerca de 30 a 40 minutinhos, até eles ficarem bem douradinhos. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui, ó, após 35 minutinhos de forno, os nossos beliscões de goiaba já ficaram prontos, tá? Eu gosto deles assim um pouquinho mais moreninho, mas se caso vocês gostarem dele um pouquinho mais branquinho, aí é só deixar um pouco menos de forno, tá? E aqui, ó, pra vocês verem, ó, que quando você coloca a goiabada com bastante massa nas laterais, ela não escorre, tá? E aqui vocês podem ver que algumas escorreram porque ficaram um pouquinho maior, tá? Mas aí não tem problema porque ele é bem fácil de soltar, ó, tá? Ele tá quentinho ainda. Pode ver que a gente não untou a forma e ele solta com bastante facilidade, tá vendo? Bom, pessoal, e essa é a receita da semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Dê um joinha aí se você gostou, compartilha com seus amigos, que toda semana tem receita nova pra vocês. Um beijo e até a próxima receita.